Olá, meu nome é Lázaro e vou falar sobre o sistema de amortização constante. Primeiro, gostaria de explicar, né, o que consiste em si, o sistema de amortização. E o sistema de amortização ele consiste em pagar uma dívida, né, em um tempo determinado. Então, pode ser entre meses ou 10 meses, né? Depende dos critérios que o banco ou a pessoa física estabelece, né? Por exemplo, uma pessoa que quer financiar um automóvel, né? Ou quer empreender, né? É um negócio e acontece que não tem na mão o capital financeiro, né? Para poder financiar aquele automóvel ou empreender. Então a pessoa vai para o banco, né? E fazer um pedido e ou seja, tomar uma prestação de 40 mil reais, né? Por exemplo, 40 mil reais. Então, essa quantidade que a pessoa vai prestar, né, no banco é uma quantidade, é uma dívida que será paga em um tempo determinado, né? Por exemplo, essa dívida que vai ser paga é, em, vai ser paga em 3 meses, né? Por exemplo. Então, no mês 1, a pessoa vai amortizar, por exemplo, 10 mil reais. Então, a dívida cai em 30 mil reais. Aí no segundo mês, a pessoa vai amortizar 20 mil reais. E a dívida cai em 10 mil reais. E no mês 3, a pessoa vai amortizar 10 mil reais e a dívida cai até zero. Bom, é só que é uma maneira, né, para pagar, né, a dívida que foi prestado, né, no banco, né? Então essa dívida foi pagada entre meses, né? Então a gente pode perceber aqui que a dívida caiu até zero. Então é uma maneira de amortizar, né? Bom, dando aqui a continuidade e falando sobre o sistema de amortização, agora vou me centralizar, né, para falar o que é o sistema de amortização constante. Primeiro dizer que o sistema de amortização constante ele tem uma característica específica, ou seja, todas as amortizações elas são iguais, né? São iguais todas. E, né, como diz o mesmo nome, né? Constante. Ou seja, todas as amortizações são constantes, né? E aqui temos um exemplo que a gente vai tentar fazer, né? E diz o seguinte: no dia 1, no mês 0, Felipe toma emprestado 40 mil reais para pagar em 8 prestações mensais. A taxa de juros é de 1% ao mês. Foi adotado um sistema de amortização
constante, sendo que a primeira parcela deve ser paga no dia 1, no mês 1. Então, a gente vai fazer isso aqui nessa tabela. E aqui a gente pode perceber que essa coluna aqui, a primeira coluna, temos os meses, né? A segunda temos amortização, temos juros, a prestação e a última coluna temos a dívida, né? Aqui temos o valor, né? Que será que a gente vai amortizar, né? Durante 8 meses, né? Primeiro, a gente vai ter que saber qual será o valor qual será o valor de amortização, né? Durante 8 meses. Então, a gente vai fazer a divisão, 40 mil reais dividido por 8 meses, né? Aqui temos o resultado dessa divisão, né? Então, todo mês a gente vai ter como amortização 5 mil reais. Sim, dando aqui a continuidade, né? Falando sobre o sistema de amortização constante. Eu estava explicando sobre a tabela, né? A gente pode perceber que já preenchi, né? Todas essas colunas, né? Que formam essa tabela. Então, aqui temos a primeira coluna, né? Que é a coluna da amortização. Então, a gente aqui temos como valor 5 mil reais, né? Que será pago durante 8 meses, né? Então, como a gente calculou esse valor simples, né? A gente fez uma divisão, né? 40 mil reais dividido 8, né? Aí deu 5 mil reais, né? Que será o valor da amortização. Então, a segunda coluna temos os juros, né? A gente pode perceber que também se preenche aqui os juros, né? Do cada mês. Aí no mês 1 temos aqui juros como temos aqui os juros 400 reais, né? Do mês 1. Então, no mês 2 temos aqui juros de 350 reais, né? Assim por diante. E como a gente conseguiu esses juros, né? Simples, a gente usou essa fórmula aqui. E para calcular os juros, a gente usa essa fórmula, juros igual a taxa vezes dívida anterior, né? Então, a taxa aqui é 1% vezes 40 mil reais, né? Então, aqui, juros igual 400 reais, né? No mês 1, né? Temos aqui juros 400 reais, né? Então, na coluna da prestação, né? Também já preenchi ela, a gente pode perceber. E como a gente conseguiu esses valores aqui, também a gente usou uma fórmula, né, para calcular a prestação, né? Aqui, para calcular as prestações, né, a gente usou essa fórmula aqui. É só fazer uma soma, né? Fazer uma soma aqui, temos aqui que a soma entre amortização mais juros igual a prestação, né? Aqui, né, a gente fez uma soma, 5 mil reais, mais os juros, que são 400 reais, aí deu 5.400 reais, né? Que é o valor da primeira prestação, né? Do mês 1. Então, no mês 2, a gente calculou também a segunda prestação, que deu 5.350 reais, né? Assim por diante. Então, na coluna da dívida, né? A gente tinha aqui como a dívida principal, né? Que foi 40 mil reais, né? 40 mil reais. Então, a gente pode perceber que essa coluna aqui
ele está decrescendo de 5.000 a 5.000, né? Até chegar a zero, né? Então, como a gente pode ver aqui, né? Na hora que a gente faz uma amortização, né? Cada mês. Por exemplo, aqui a gente fez no mês 1 uma amortização de 5.000 reais. Então, vemos que a coluna da dívida ela decresce, né? Porque uma vez que a gente faz uma amortização, então a coluna da dívida decresce, né? 5.000 a 5.000. Igual que a coluna dos juros, né? Também ela decresce de 50 reais a 50 reais, né? E também aqui a coluna da prestação, igual que ela está decrescendo, né? Está decrescendo aqui, a gente pode perceber de 50 reais a 50 reais, né? Então, a coluna da amortização, como falei, ela é constante, então esse valor aqui não pode variar, né? Não pode variar porque é uma das características específicas do sistema de amortização constante. Então, obrigado aí.